Bem-vindos todos a mais essa edição do KM Brasil, essa edição de 2020 com vários desafios para botar o evento de pé, mas, graças a Deus, estamos todos aqui e nesse formato digital, que estamos todos nos acostumando, né, a sociedade se movendo de maneira mais acelerada agora para esse formato, todos nós nos acostumando. Mas também há aspectos positivos, como o fato de nós podermos contar com uma audiência maior em razão da conveniência e da facilidade do digital, né? Então, várias pessoas de diferentes cantos do Brasil e até de outros países, eu fui informado, conseguindo sintonizar com a gente para fazer acontecer esta edição do KM Brasil. Muita satisfação, apesar de todos os desafios, essa edição também é interessante em mais um sentido, né, em função do tema que é o tema central do KM Brasil nessa edição, que é transformação digital e gestão do conhecimento. Então, todos nós aqui inseridos, né, nessa transformação digital, quer seja como indivíduos, como cidadãos, como profissionais, como professores, pesquisadores, que muitos são tipicamente na audiência das trilhas acadêmicas do KM Brasil. Então, é mandatório a gente fazer esse casamento, né, nós nos debruçarmos a essa dualidade entre o digital e a gestão do conhecimento, porque efetivamente há muito o que nós, pesquisadores, professores, profissionais, atuantes em gestão do conhecimento nas organizações contemporâneas, há muito o que nós podemos fazer, principalmente aproveitando as possibilidades e essas mudanças advindas a partir dessa intensificação da transformação digital por conta de pandemia e etc., né? Todos devem ter visto aí alguns memes circulando na internet, logo no início da pandemia, que a pandemia em si foi a grande impulsionadora da transformação digital das organizações hoje em dia, né, alguns pensadores aí até se arriscando a dizer que a gente avançou em torno de 10 anos nesse meio ano em termos de transformação digital. E isso tudo tem a ver com fluxo de dados, informações e, por fim, conhecimentos, e gestão do conhecimento. Nós temos muito a colaborar com a sociedade e com o tal novo normal futuro, né, que sairá desse momento todo de pandemia. Então, eu fico bastante satisfeito, junto com a comissão do KM Brasil como um todo, né, quando foi feita a proposta deste tema, transformação digital e gestão do conhecimento, foi quase unânime dos participantes que era o tema ideal e o momento ideal para este 2020 que vivemos. Pois bem, gente, nesse segundo dia de evento, nas trilhas de trabalhos acadêmicos científicos, nós já tivemos 2 sessões no período da manhã, e esta sessão 3 inicia as 2 sessões do período da tarde. Então, estaremos juntos agora, né, das 14 até as 15h30, e logo depois haverá a 4ª e última sessão, moderada pelo professor Felipe Martins. Eu sou Marcos Gaspar, sou docente e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento da Universidade 9 de Julho. A Universidade 9 de Julho é a parceira institucional de ensino, né, da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento para levar a cabo esta edição do KM Brasil. Nesta nossa sessão, eu achei bastante interessante porque, em função de contingências, né, da submissão dos artigos, bem como do resultado da avaliação, nós tivemos a elaboração, a montagem das 4 sessões temáticas, né, cada uma delas com 4 trabalhos para serem apresentados, discutidos, debatidos, e eu me arrisco a dizer, sem sombra de dúvida, que esta nossa sessão 3 é a sessão temática da trilha acadêmica,
mais plural, né, das 4 sessões. Então, nós temos aqui trabalhos do tema 5, né, 2 trabalhos que foram submetidos no tema 5, práticas e tecnologias de gestão do conhecimento. Temos um trabalho que foi submetido ao tema 4, redes sociais, ensino e aprendizagem com foco em gestão do conhecimento, e ainda um 4º e último trabalho desta sessão, que foi submetido ao tema 6, novos saberes e abordagens interdisciplinares relacionados à gestão do conhecimento. E o que eu achei interessante, quando eu falei que esta é a sessão, das 4 sessões, é a sessão mais plural, porque ela acaba trazendo um desafio, que é trabalhos de diferentes temas, né, com diferentes focos, digamos assim, conversarem entre si, para ser uma sessão produtiva, e assim faremos com que ela seja, assim faremos com que aconteça. Mas, além de ser esse desafio, eu também achei interessantíssimo, porque se pensarmos a gestão do conhecimento como, em si mesma, um tema interdisciplinar, né, um dos temas mais interdisciplinares da atualidade, também não deixa, apesar de ser um desafio, não deixa de ser uma oportunidade e tanto para nós conversarmos, né, pesquisadores, docentes, professores ou profissionais, autores desses 4 artigos, conversando, buscando alinhavar um raciocínio único aí em termos de gestão do conhecimento para esta nossa sessão, né? Então, fico bastante feliz, apesar do desafio, eu acho que a gente tem muito mais a ganhar com o potencial de oportunidade que a miscelânea dessa sessão, em termos de trabalhos oriundos de diferentes temas, né, do KM Brasil deste ano, pode trazer e entregar, né, para a nossa comunidade de professores, pesquisadores, profissionais interessados em gestão do conhecimento. Então, perfeito. Bom, nós temos aqui, nesse momento, essa é a chamada dos 4 trabalhos, né, que a gente vai poder conversar, serem apresentados e conversar. Outro aspecto interessante também, que foi pura coincidência na montagem desta sessão, né, nós temos 2 trabalhos de autores do programa de pós-graduação em Informática e Gestão do Conhecimento, 9 de julho, e nós temos 2 trabalhos de docentes e pesquisadores lá da Universidade Federal de Santa Catarina, com o programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Inclusive, mando um grande abraço para os colegas da Federal de Santa Catarina. Eu e a Célia, que está aqui conosco nessa sessão, também é coautora do primeiro trabalho. Nós tivemos o prazer e a honra enormes de participarmos do ICKM, né, International Conference on Knowledge Management, que foi realizado em dezembro do ano passado, se não me falha a memória, no mês de dezembro, mas foi 2019, certamente, lá na Federal de Santa Catarina. Então, tive a oportunidade de conhecer a professora Gertrudes Dandolini, né, e outros colegas lá da Federal de Santa Catarina, que é muito proeminente em pesquisas sobre gestão do conhecimento. Meu abraço a todos os colegas da Federal de Santa Catarina e também a todos os componentes, né, dessa audiência, não só os autores, mas todos que se interessaram. A gente vai fazer a apresentação dos artigos, são 15 minutos, até 15 minutos de apresentação, depois a gente pode ter aí de 3 a 5 minutinhos de pergunta, imediatamente após a apresentação de cada artigo, né, para não perder calor do conteúdo que foi apresentado, e assim nós vamos sucessivamente nos 4 artigos, nos 4 trabalhos, até o final, e a gente tenta fazer uma amarração de acordo com o horário que seja possível, vendo o término às 15h30 desta nossa sessão. Tá bem? Pois bem, eu agradeço a atenção aí com essas minhas palavras iniciais, e eu convido o Rogério Rudieri, que é o primeiro autor, né, fruto da pesquisa de mestrado dele, a compartilhar, por favor,
apresentação dele, Rudiero. Você consegue enxergar aí o apresentar agora? Sim. Dar início, então, às apresentações em si. E eu desejo sucesso a você e a todos os outros autores expositores da sessão. Espera que estou tentando achar aqui. Está aparecendo para mim aqui que você já está tentando compartilhar. Isso. Deixa eu ver aqui. Mas ainda não enxergo. Vocês enxergam, pessoal? Ainda não. Estou tentando achar aqui o... Peraí. Seria uma janela. Isso, aí escolhe o PowerPoint aí na lista de janelas abertas. Não estou conseguindo não, Gaspar. Então eu vou fazer o seguinte, para nós não incorrermos em problemas no ritmo, né? Eu vou aqui apresentar, Rudiero, e você vai me guiando em relação ao que é necessário quando eu passo o slide, etc. Tá bem? Tá ok. De acordo com o seu ritmo. Deixa eu só ver aqui, só mais um segundo. Acho que é esse aqui. Pronto, você enxerga aí? Ainda não. Agora sim. Tá bem? Sucesso. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, pelo trabalho, pelo professor Gaspar, pela minha colega, que me ajudou muito, Célia, Simone. E sobre a participação, foi muito bom. Eu, como um dos participantes, representante aqui do governo, né, que eu trabalho na área de governo, do governo do Estado de São Paulo. E, para começar, a gente vai falar um pouco da empresa pública, que são as iniciativas e práticas adotadas da gestão do conhecimento, principalmente no Poupa Tempo, que é um dos programas do governo do Estado. E a escolha do Poupa Tempo, antes de iniciarmos, era para analisar a excelência desse serviço no Estado de São Paulo. E nós temos uma análise de comparação, né, numa pesquisa, que falavam que o Poupa Tempo, né, antes da pandemia, né, porque agora está tendo mudanças radicais, mas antes da pandemia havia como é que fala? Havia uma análise da população que eles consideravam o Poupa Tempo com 99% de satisfação no atendimento, certo? E aí, conversando, a gente começou a conversar com o professor Gaspar, a gente falou assim, vamos dar uma analisada na gestão do conhecimento com a abordagem do Poupa Tempo. Por que ele é 99%? Qual que é a essência do trabalho do Poupa Tempo que gera a satisfação da população do Estado de São Paulo? Certo? E também gostaria de agradecer à Prodesp, onde eu trabalho, certo? E foi a partir dali que a gente começou a fazer essa análise. Se puder passar para o próximo. E aí, nós fizemos então, para mostrar um pouco do trabalho, né, nós temos aí uma agenda. Então, na elaboração desse artigo, ou veio através de uma dissertação, tivemos que fazer uma análise referencial teórico, porque hoje o referencial teórico ela é muito ampla, mas também um pouco restrita na parte da área da administração pública. Muitos poucos trabalhos, existe muito... Se a gente for analisar os trabalhos da gestão pública, elas falam de trabalhos relacionados à gestão, né? Então, foi uma pesquisa bem interessante na busca de informações, né? E, através dali, nós tivemos métodos e materiais de uma conclusão de uma análise,
e começou-se, no final, a sair uma análise desses resultados, certo? E depois nós fizemos uma consideração final desse trabalho. Por favor. Então, antes de nós começarmos, né, eu acho que é que nem uma análise que a gente fez, que toda a padronização de conhecimento, ele motiva um funcionamento, né, de um conhecimento de uma empresa. Então, se nós não tivermos essa padronização desse conhecimento, que nem Bubenko fala em 2001, se essa padronização não for bem feita, nós não temos o resultado. Então, esse é um dos motivos que leva à gestão desse conhecimento. E também a capacidade da gestão eficaz do conhecimento organizacional. Então, através dessa capacidade, dessa inovação, nós conseguimos, né, identificar a criação de um diferencial na prestação de serviço público ao cidadão. Então, isso tudo é um motivador que também leva uma gestão pública na sua melhoria, na sua eficiência. Então, ela é obrigada a ter uma padronização desse conhecimento, porque ela é muito ampla e vasta. Principalmente se a gente for analisar o Poupatempo, hoje o Poupatempo tem 73 unidades, 33 mil funcionários trabalhando em 2 turnos, de segunda a sábado. Então, qual que foi o diferencial? O que tem de importante, né, nessas 73 unidades? Agora o governo do estado ele está agora ampliando o Poupatempo, ele vai assumir as unidades do Detran, que vão virar também outras unidades do Poupatempo. Então, como é que o governo, né, como é que ele fez essa gestão? Então, a organização pública, ela promove essa condição contínua de criação desse conhecimento. É como se fala o Kankahale, em 2016, e isso nós conseguimos analisar. Então, essa promoção contínua de disseminação de conhecimento leva a essa padronização também. O próximo. Então, o objetivo da pesquisa, né, antes de mais nada, existe um decreto do governo do estado de São Paulo, na época era o governador Serra, em 2009, ele criou institucionou, né, um padrão, né, criou-se um decreto, e que, a partir dali, toda a gestão de conhecimento foi sendo uma obrigatoriedade para as áreas de secretarias de governo. Então, todas as unidades, toda a autarquia, secretarias de governos, todos eles são obrigados a ter um módulo, uma publicação de gestão de conhecimento, fazer um trabalho de incentivo à gestão de conhecimento. Esse decreto, ele institui essa prática, faz com que todas as áreas criem o seu modelo para cada serviço, para cada atendimento, para suas secretarias, para cada um deles. Então, cada secretaria tinha que fazer esse modelo de gestão de conhecimento. E o Poupatempo não ficou de fora disso. Ele também tem uma unidade, uma coordenação da gestão de conhecimento, que cuida, né? Inclusive, ela participou comigo nessa pesquisa também, nessa busca de informação, que é a Cibone, que faz parte do artigo, e, através dessa prática, a gente começou a analisar. Então, você podia passar para o próximo? E aí, então, nós temos ali um referencial teórico, que é a gestão do conhecimento. Nós temos que também entender um pouco a gestão do conhecimento na organização pública, como é que ela é, porque ela tem umas diretrizes, uns funcionamentos, elas têm normativas, então são leis, decretos, precisava entender isso, certo? E também, como é que estava essa prática lá no Poupatempo, tá? E a administração pública como um todo, tanto a administração pública privada, fazer uma análise de comparação.
Então, nós temos aí um referencial teórico de gestão do conhecimento, que começa lá por Brito, Batista. Batista foi que contribuiu muito, né, nas nossas análises, porque Batista tem muitas publicações na administração pública, Wing, McDan. Se já a gente for falar um pouco de gestão de conhecimento na organização pública, próprio Batista, ou Geste Pública. Geste Pública foi um incentivo do governo do Estado e criou uma comissão para, através de uma equipe, começar a traçar, naquela época, em 2009, um modelo de gestão de conhecimento. Então, através deles, foram sendo criados incentivos, métodos, a forma de mostrar para as secretarias como é que era isso. Como é que é a gestão do conhecimento? Através deles, foram feitos uma análise do padrão, tentando normalizar o entendimento dessa gestão de conhecimento. Porque a gente sabe que a gestão do conhecimento, ela é institucionalizada dentro da área do governo, ela puxa a inovação, a melhoria do atendimento ao cidadão, melhoria em tudo, até a forma de trabalhar. E aí... Só te avisar, o controle do tempo aí, nós temos mais 6 minutos, tá bem? Ok. Então, prosseguindo, então foi feito um descritivo de natureza qualitativa, foi feita uma análise do estudo, né? Então, prosseguindo, professor. Então, foi feita uma pesquisa bibliográfica, logo em seguida foi feito um levantamento de entrevista para conhecer um pouco a gestão de conhecimento dentro do Poupatempo, e aí foi feito um estudo de questionamentos para analisar, até houve, né, um trabalho que já era feito na área privada, até o professor Gaspar trouxe esse levantamento, e a gente colocou na área pública. Vamos testar, vamos ver como é que funciona, como é que está o padrão, como é que, para o funcionário, para a equipe da administração pública do Poupatempo, como é que eles entendem da gestão do conhecimento. E aí foram selecionadas algumas pessoas da área do Poupatempo, das 73 unidades do Poupatempo, para responder um questionário. Certo? Então, primeiro a gente teve um referencial de conhecimento, de como é que é feito essa gestão, de gestão do conhecimento, e logo em seguida nós fizemos um trabalho de questionamento com as áreas do Poupatempo. E aí, seguindo, e aí foi feita uma apresentação dessa análise de resultados. Então, os questionamentos eram sobre contribui fortemente, contribui, não contribui. Então, a maioria dos questionamentos que foram dados para as pessoas responderem era sempre acima, ou seja, questionando sobre o conhecimento, sobre a forma de trabalho, se estava acerta, se a equipe do Poupatempo estava acertando nesse padrão de conhecimento. E aí foi feita uma análise de questões, foi feita uma análise de percentual. A maioria das pessoas não vê a gestão do conhecimento fora do padrão da gestão pública, e principalmente dentro do Poupatempo. E se nós formos analisar o Poupatempo, se você for aqui em São Paulo, ou for lá em Ribeirão Preto, a pessoa que vai atender na mesa, ela tem o mesmo pensamento de comandos, o mesmo conhecimento, como em qualquer lugar das unidades. Então, a gestão desse conhecimento, então, ela trouxe essa melhoria por isso, certo? E também mostrou que essa gestão, como ela é importante para a unidade do governo, para isso. Seguindo a próxima. Então, a maioria dos questionamentos dessas práticas a estratégia, a políticas, plano de sucessão,
Então, para eles, é importante essa análise, entender isso. Então, foi feito esse questionário para fazer essa interpretação também. Então, não só a gestão do conhecimento, como também analisar como é que estava a prática dessa gestão do conhecimento. Tá? Seguindo. Então, a conclusão que a gente pode colocar é que a importância da gestão de conhecimento implementada é um recurso essencial que a gente pode tirar. Então, a maioria das respostas dos profissionais não veem mais o poupa-tempo sem a utilização dessas práticas e iniciativas de gestão de conhecimento. Porque é através dela que eu consigo fazer a distribuição das informações nas unidades. Então, isso é uma prática que mostrou que, além de mostrar a efetivação da gestão do conhecimento, nós também conseguimos analisar conseguir colocar uma prática, uma análise de gestão do conhecimento, que não existia. O governo colocou a gestão do conhecimento dentro do governo, mas não avaliou a partir daí. Então, será que funciona? O que está faltando? Então, essas análises, nós conseguimos concluir que pode ser feita em outras unidades, também do governo do Estado. Então, para a contribuição da academia, é a identificação dessa prática que a gente colocou, de sucesso, né, principalmente na área pública, e os gestores, né, analisar a implementação e o que eles acham dessa prática, de que forma e o que está faltando para melhorar. Isso também trouxe na nossa análise. Então, lembrando que a limitação dessa pesquisa é voltada para o estudo único da empresa pública, então ela foi só colocada dentro da poupa-tempo. Ela não pode ser generalizada, então eu não posso pegar esse conhecimento que foi obtido do poupa-tempo, colocar isso como o Estado de São Paulo. Então, terá que ser feita uma outra análise com esse mesmo questionamento para avaliar essa gestão desse conhecimento. E foi feito, então, através dessa análise, eu consigo fazer uma outra análise de conhecimento da área de gestão, das secretarias de governo, né? E, seguindo, então, sugestão seria aprofundar esse protocolo dessa pesquisa, junto com outras empresas públicas, pode ser colocada não só no governo do Estado, como também fora do Estado de São Paulo, e também uma ferramenta para analisar como é que está essa gestão. E aí, quase terminando, por favor. Próxima. E aí são as referências que nós trabalhamos, estou mostrando aí, foram bastante referências bibliográficas na pesquisa, porque cada um falava algumas interpretações, algumas análises, algumas referências foram até internacionais, que tivemos que buscar, que eram mais atualizadas hoje, na área acadêmica, na época, né? E obrigado pela oportunidade para mostrar o trabalho. Obrigado a todos pelo convite. Pois bem, obrigado, Ruggiero, escapou um minutinho aí, mas não tem problema não, pela riqueza aí da apresentação dos principais resultados, da conclusão da pesquisa. Eu fico à disposição, né, também estou aqui com o link, perguntas que vêm da transmissão lá no site do SBGC, além de nós aqui juntos nessa sessão, nesta sala Google Meet. Então, fico à disposição, se alguém quiser fazer algum comentário ou tecer alguma pergunta para o Ruggiero a respeito do trabalho, fiquem à vontade. Ruggiero, eu mesmo tenho uma indagação para você. Qual foi a repercussão desse trabalho no poupa-tempo
e também na secretaria a qual o Poupa Tempo está alocado no governo do estado de São Paulo, porque todos nós sabemos, e foi até um dos motivos da escolha do Poupa Tempo como estudo de caso único, que é uma empresa paradigmática em termos de nível de qualidade na prestação de serviço público. E poucas empresas públicas detêm os prêmios, os títulos e o reconhecimento que o Poupa Tempo tem conseguido nos últimos anos. Então, ele já era uma empresa paradigmática em termos de gestão do conhecimento, ou aquele decreto ele era só um decreto guardado na gaveta, ou teve uma retomada de ânimo em prol de gestão do conhecimento e inovação em função da sua pesquisa, até deixando todos saberem, a gente sabe que você ocupa um cargo de destaque para novos projetos, né, e novas tecnologias para Poupa Tempo e outros órgãos do Estado de São Paulo. Como é que ficou a receptividade e o impacto da pesquisa no Poupa Tempo e no governo, Udir? Então, a pesquisa foi feita, né, no momento para falar um pouco do decreto. Já havia essa prática mesmo. Então, a gestão de conhecimento dentro do Poupa Tempo, capitaneada pela Simone, pela equipe dela, ela já fazia essa atividade de gestão de conhecimento, e aí mostrou que essa toda a organização, de como ela é feita. Então, ela colocou toda a prática que ela conseguia, dentro da área de governo, administrar essa atuação, né, colocar esse conhecimento nivelado para todas as áreas. E com isso ela conseguiu transmitir essa gestão de conhecimento cada vez que o governo implantava uma nova unidade. Então, se ela não tivesse essa prática de gestão de conhecimento, da forma de abordar, de trabalhar, porque quando a gente fala de Poupa Tempo, nós temos pessoas variadas. Então, tem pessoas que são do governo, são pessoas que são contratadas, são pessoas terceirizadas, e cada um tem uma forma de atender. E não pode deixar assim. Eu sou obrigado a ter um padrão da forma. Então, essa gestão de conhecimento mostrou até a forma de atendimento, até a forma de encerramento de um atendimento ao público. Então, se nós formos olhar essa análise, abordagem, por isso que existe essa satisfação do público paulista. Sim. Que tem essa padrão. Então, você não pode falar assim, está sendo atendido, tudo bem. Não é assim. Espera aí, você tem um padrão. Nós temos até um padrão de vestimenta. Até isso, a equipe da gestão teve que fazer essa análise com toda a superintendência lá do Poupa Tempo, criar esse modelo. Porque se você não fizer isso, ele se desvircula, ele sai fora dos eixos. Por isso que quando eu comecei o referencial teórico, eu falei assim, o conhecimento é a prática da atividade e da gestão dentro das áreas. Isso mostra o quê? Então, mostrou nesse trabalho que essa análise que foi feita, ela pode ser colocada em outras unidades do governo. Perfeito. Se ela não pratica a gestão do conhecimento, mas eu consigo, pelo menos, entender como é que está esse conhecimento dentro da área. Tem possibilidades de expansões e desdobramentos, não é isso? Sim, tem. Ela é um modelo que já foi testado em uma unidade forte do governo, que ela pode ser replicada, essa análise e abordagem da gestão. Lembrando que, né, professor, a gente trouxe do lado de fora da iniciativa pública um modelo que já existia e nós colocamos dentro da área da gestão pública. Adaptando. Privada para iniciativa pública.
Então, mostrou que também pode ser aplicado essa análise de gestão de conhecimento na unidade, ou em qualquer lugar da área pública. Também pode ser utilizado. Perfeito, Rogério. Obrigado pelo complemento, então, viu? Obrigado. E pela apresentação. Obrigado. Na sequência, queria chamar os autores Cíntia Pinho, Anderson Vanin, Domingos Napolitano e Peterson Bela, com o trabalho Uma Ferramenta Online para Ensino de Redação, baseada nos critérios avaliativos do Enem. Cíntia, se você quiser compartilhar a sua apresentação, agradecemos. Tá bom, já vou compartilhar. Então, em torno de 15 minutos, até 15 minutos. Sucesso! Obrigada, professor. Talvez seja melhor vocês não colocarem o PowerPoint no modo apresentação, porque ele costuma, no Google Meet aqui, pelo menos, ele costuma explodir a tela para quem assiste no celular. Então, se você... Tá. Põe a tela toda, né? Tenta ocupar o máximo possível, mas não no modo apresentação. Tá. Só confirma se está dando para ver. Está aparecendo. Espera aí. Sim. Ótimo. Sucesso. Está aparecendo? Está. Então tá bom. Bom, eu sou a Cíntia, Cíntia Pinho, eu faço mestrado na Uninove, em Informática e Gestão do Conhecimento, e eu vou apresentar hoje um projeto que ele fala sobre a criação de uma ferramenta online para o ensino da redação, baseada nos critérios avaliativos do Enem. Abaixo vocês podem visualizar os coautores, dos autores e coautores do trabalho. Bom, nesse trabalho vai ser apresentado desde um resumo inicial do projeto, problemática, justificativa, fundamentação, até as propostas futuras aí para esse projeto. Inicialmente eu vou explicar um pouco do que se trata esse projeto, então fazendo um resumo bem rápido. Nós sabemos que hoje em dia, dentro das unidades escolares, há um grande esforço e tempo despedido pelos professores para a correção de textos discursivos dos alunos, em especial a redação. E, na verdade, é um grande esforço que há para preparar esses alunos para o ingresso nas universidades por meio do Enem, que é uma forma avaliativa para o ingresso aí nas universidades. E esse Enem veio agora com uma nova regra desde o ano passado, de que até 2026 ele vai ser no formato digital. E esse projeto ele vem para propor um meio tecnológico para que possa ser facilitado o processo de escrita e de avaliação dessas redações. Então, essa pesquisa ela vai tentar demonstrar quais as vantagens do desenvolvimento de uma plataforma online para o ensino e avaliação das redações, e juntamente com isso foi feita uma pesquisa com 30 professores, uma survey, para entender as reais necessidades do docente e se essa plataforma de fato atende às necessidades dos mesmos. Então, o projeto ele parte de uma problemática, que é a real dificuldade que os alunos têm na expressão escrita, desde o ensino fundamental até o ensino médio, o ingresso em universidades e até no meio do mercado de trabalho mesmo. Ele parte do problema de que os professores têm dificuldade em manter e controlar a aprendizagem, através de um feedback individualizado para os alunos, porque muitos professores costumam ter muitas, de 10 a 15 turmas aí de português, cada turma com 40 alunos, então, para fazer a correção das redações e dar um atendimento individualizado é complicado. E partimos também de uma problemática que foi levantada por uma pesquisa de Riolf e Igreja, no qual 70% dos alunos que ingressam em universidades públicas, eles advêm de escolas particulares, o que também é um problema, mostra aí uma exclusão em relação aos alunos de escolas públicas.
Então, o que justifica, né, esse projeto é a necessidade de uma boa dissertação para o ingresso nas universidades, né, e também no mercado de trabalho. Outro fato que justifica é que o Enem será digital até 2026, o que necessita de uma adaptação dos alunos ao meio digital, mesmo os de escolas públicas. Uma necessidade dos professores em ter plataformas que facilitem o seu trabalho, né, plataformas digitais que possam tornar mais ágil o processo de avaliação e feedback a esses alunos, e uma possibilidade futura, né, de, através desse sistema que foi desenvolvido, gerar uma plataforma de inteligência artificial, né, com um banco de dados de redação já corrigida para os professores especialistas que possam fazer correções automáticas. Tá? Então, essa possibilidade também é uma justificativa para esse projeto. Partindo disso, o objetivo, então, dessa pesquisa é desenvolver uma ferramenta online para o ensino da redação baseado nos critérios avaliativos do Enem. E, com isso, tornar o processo avaliativo e um feedback mais rápido ao aluno, padronizar essa forma de avaliar de acordo com os critérios do Enem em diferentes níveis escolares, adaptar os alunos ao meio digital, né, já de aprendizagem, mesmo os de escola pública, e também, né, aí como um objetivo futuro de detectar esses desvios de escritos através, por meio, como exemplo, né, a gente poderia detectar plágios, fuga ao tema, uso de impropérios, né, problemas de concordância. Então, muitas coisas podem ser desenvolvidas através de técnicas que pretendemos aplicar futuramente. Antes de desenvolver essa plataforma, foi feita uma fundamentação teórica, procurando entender o contexto da produção textual nas escolas e também como funciona o processo avaliativo do Enem. Dentro do contexto da produção textual, de como acontece isso dentro das escolas, a fundamentação ela fez uma análise da pesquisa de Rioff e Igreja, que aconteceu em 2010. Essa pesquisa ela foi realizada com alunos da USP. Eles foram estagiários que foram até as escolas públicas do estado de São Paulo para analisar como que é o ensino da língua portuguesa dentro dessas escolas. E então eles foram assistindo às aulas e gerando os relatórios. Essa análise aconteceu em 2.434 horas, né, dessas aulas, e eles perceberam nessa pesquisa, né, dentro da análise final da pesquisa, eles perceberam que apenas 6% do tempo despendido em sala de aula é utilizado para o ensino da dissertação em si. Então, é muito pouco em relação ao tudo que se ensina, né, dentro da língua portuguesa nas escolas públicas. Outros estudos também, como o realizado por Sticker, né, ao avaliar essas 110 redações, foi percebido que apenas 13% dos alunos conseguem, né, fazer uma estrutura adequada ao Enem. Então, essa foi a análise de como está hoje, né, a produção textual nas escolas, e depois procurou-se entender o processo avaliativo do Enem e entender as 5 competências, né, que o Enem cobra hoje para uma boa dissertação, e assim desenvolver a plataforma. Então, a metodologia aplicada inicialmente foi uma pesquisa bibliográfica para entender, né, o contexto ao qual estamos inseridos. Depois, uma entrevista semi-estruturada com os professores. Então, antes de desenvolver a plataforma, né, eu fui a campo, conversei com alguns professores para entender qual é a necessidade deles, como que deveria ser essa plataforma. E depois que a plataforma ficou pronta, que eu terminei de desenvolver, né, essa plataforma, foi realizada uma pesquisa do tipo survey, com 30 professores tentando entender, né, inicialmente, qual o tempo de experiência deles no mercado, né, como professores, depois, quais as dificuldades que eles têm em sala de aula, e numa terceira etapa, colher de fato as opiniões deles, de acordo com essa ferramenta que já foi desenvolvida. Então, os resultados apontam, né, numa análise da atuação, a pesquisa ela foi feita com professores de ensino fundamental 2 e médio, 60% deles já atuam há mais de 10 anos no mercado e 40% atuam de 6 a 10 anos.
83% dos entrevistados foram de escola pública, que é o foco, né, de fato, aí do projeto. Na segunda etapa, que foi para entender o contexto da aplicação em sala de aula, foi feita a pergunta para os professores de quanto que eles aplicam de redação. Então, foi percebido que dos 30, 23 aplicam mais de 4 redações em sala de aula, né, num tempo comum. E ainda, né, perguntei algumas questões agora no período de pandemia, né, como que estava essa aplicação de redação. Então, 70% dos professores estavam recebendo as redações por meio de foto no caderno, 63% relataram uma grande dificuldade em fazer a leitura dessas redações por foto, pela qualidade e até a letra dos alunos, e apenas 16%, menos de 16%, falaram que não se incomodam em corrigir, né, mesmo que com essas fotos. E 47% desses professores destacaram que eles estão recebendo essas redações de diferentes formas, WhatsApp, e-mail, pela plataforma digital da escola, e o que dificulta muito achar atividade, dar um feedback assertivo para o mesmo, porque eles estão usando muitas formas nesse período de pandemia. Sim, nós temos 5 minutos, tá bem? E aí, num segundo momento, né, foi perguntado para eles, né, desde os primeiros anos, o que eles achavam de aplicar as redações desde os primeiros anos. Então, 18, né, na verdade, 28, né, desses professores concordam que ela deve ser aplicada, essa metodologia, desde o início do ensino fundamental. Também foi perguntado para eles se eles acreditam que esse formato eletrônico do Enem é um facilitador, né, para a avaliação da redação. A maioria dos professores ainda não tem uma opinião formada em relação a isso. E também foi mostrado para os professores a ferramenta, né, que já está online, ela já está sendo testada, ela já está em fase de implementação, né, na qual os professores estão utilizando. E aí, através dessa ferramenta, foi perguntado o que os professores acharam, né, da mesma. Foi enviado para os professores, né, as imagens, o link que eles poderiam acessar, e eles falaram que acreditam que a plataforma já facilita um feedback para o aluno, mesmo ainda não tendo as técnicas de inteligência artificial, que já é uma forma de adaptação, que é importante os alunos escreverem já com foco no Enem, e que eles gostaram muito da ideia deles irem lendo a redação e já ir marcando ao lado, né, os desvios de escrita. E ainda, eles deram opiniões pessoais, né, sobre as ferramentas. Então eles informaram que já acharam que isso deveria ser padrão, né, para todas as escolas, que era muito útil. Alguns deram sugestões de coisas que poderiam ser acrescentadas, né, dentro da ferramenta. Falaram que essa modernidade é importante, porém, tem que tomar cuidado, porque muitos professores ainda têm muita dificuldade, né, em mexer com essas ferramentas. E foi concluído, né, ao final dessa pesquisa, que esses usuários, eles de fato estão abertos à tecnologia, né, e essa modernização. Inclusive, muitos do que responderam à pesquisa já começaram a utilizar a plataforma. Então a plataforma ela já tem em torno quase 200 redações, né, escritas, né, os professores já estão utilizando, né. Eles entenderam que essa pesquisa ela tem grande contribuição em agilizar e padronizar esse processo avaliativo, trazendo um menor esforço, né, e um feedback mais rápido. Como todas as pesquisas, essa também teve uma limitação, né. Então, a que eles mais relataram aí justamente o período de pandemia, porque eles informam que está sendo bem complicado passar atividades dos alunos, porque eles estão fazendo o mínimo possível das que são solicitadas. Então, está sendo um grande problema, porque era algo que eles ainda não tinham se adaptado, e que se fosse em sala de aula, em laboratório, eles acreditavam que seria melhor. Porque os alunos não se adaptaram, né? Isso deveria ser aos poucos. E como estudo futuro, né, nós estamos propondo, né, através dessa própria ferramenta, né, ela vai ter um banco de dados, um banco de várias redações escritas avaliadas pelos professores, né, com
com os critérios do Enem. Então, a ideia é usar esse banco de redações, aplicar técnicas de processamento de linguagem natural, mineração e aprendizado de máquina para fazer futuramente a correção automática, que foi o que mais interessou, de fato, os professores. Eles gostariam muito que isso já pudesse ser feito para facilitar. Então, aí eu estou mostrando nesse último slide as imagens de uma pesquisa que está sendo feita paralela, né, a esse, no qual foi feito já uma análise, né, de processamento de linguagem natural, o que está sendo demonstrado aí na imagem são duas redações, a esquerda e a da direita. Na esquerda, onde tem aqui essas bolinhas amarelas, essa temática de redação aqui em cima, que é patrimônio histórico, ela não houve fuga de tema, tá? Então, dentro de 20 redações aqui com o mesmo tema, não houve fuga, e já na direita, com essa temática aqui, foi analisado, né, num banco aí com 600 redações, que eu fiz essa análise, não esse, né, mas é um estudo paralelo, e dentro dessas aqui houve a fuga de tema. E aí, basicamente é isso. Aqui eu tenho a bibliografia que foi utilizada e eu estou aberta a perguntas, né, ou questionamentos aí em relação ao trabalho. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Cíntia, pela exposição aí, parabéns pelo trabalho, né? Fica abertas as perguntas, né, na nossa sessão aqui da sala Google Meet dos apresentadores, ou também na sessão externa, né? Vou começar aqui com a Isabel Santos, né, sobre o trabalho 2, uma pergunta para a Cíntia. Há interesse manifestado pelos órgãos de educação para obter algum feedback desse processo de avaliação, em função da ferramenta que desenvolver? Então, eu estou ainda em diálogo com os professores, né? Então, eu não cheguei a oferecer o projeto para uma instituição em si. Então, eu já tenho alguns professores parceiros, né? Porque ele ainda está em fase de implementação, eles vão utilizando, dando feedback, né, para a ferramenta, mas eu pretendo ainda nesse ano entrar em contato assim que ele já estiver redondinho, estiver funcionando 100%, né? Eu quero oferecer para as instituições fazerem, né, da utilização dele, porque os professores mostraram bastante interesse em continuar utilizando, principalmente quando eu conseguir aplicar as técnicas de correção automática nele. Claro, deverá ser uma ferramenta e tanto, né, de auxílio ao professorado, sem dúvida. Sim. Você já descompartilhou aí, né, pelo que eu vi? Já tirei. Então, tá bem. Não obstante a riqueza, né, do trabalho, eu só vou para frente em função da gestão do tempo, para nós privilegiarmos de maneira igualitária todos os 4 trabalhos, tá bem? Obrigado, Cíntia. Obrigada. Nada. Eu convido agora, então, a Lúcia Neves, né, junto com as coautoras Gertrudes Dandolini e o João Souza, da Federal de Santa Catarina, a expor o trabalho Criação de Valor Público, um modelo de universidade corporativa para organizações públicas brasileiras. Você consegue compartilhar, Lúcia? Ixi, será que saiu? Eu acho que ela acabou sendo derrubada aqui, ou saiu da sala Google Meet. Opa, voltou, parece que sim. Oi, Lúcia, você me escuta? Sim, eu escuto. Acho logo que você caiu, né? Um pouquinho antes eu caí da apresentação. Ah, não tem problema, bem-vinda de volta. Obrigada. Estava apresentando os autores e o título do seu trabalho. Sim. Se você puder compartilhar conosco, agradecemos. Sim, claro, perfeito. Vamos lá, então. Desejo sucesso. Obrigada. Todo mundo já está escutando, já está vendo? Escutando sim, isso, agora enxergamos também sua apresentação. Então, vamos lá, pessoal. Esse é um trabalho que eu fiz em parceria com a professora Gertrudes e João Arthur, da Engenharia e Gestão do Conhecimento da UFSC,
Nós achamos super interessante a sugestão do KM da gente não investir muito tempo em apresentar o referencial teórico, aproveitar para tratar de erros e acertos. Como o nosso artigo ele gera um modelo teórico, não tem muito jeito da gente correr com o referencial, mas a gente fez uma opção de reunir ele com as considerações e tornar a apresentação o menos acadêmica possível e mais instigante. Então, vamos lá. O título do artigo ele esclarece os construtos e as especificidades abordadas no referencial teórico. Então, a gente tem o construto universidade corporativa, tem o construto criação de valor, tem a especificidade do tipo de organização que a gente está trabalhando, porque o trabalho é feito para organizações públicas, e do contexto brasileiro, um país em desenvolvimento. Aqui estão os 4 construtos, nós vamos começar falando de universidade corporativa. Já existem mais de 30 anos de pesquisa acadêmica sobre o C, um conjunto abundante de estudos contendo definição, estrutura, então o nosso artigo não trata desta pauta. Ele principalmente destaca que, se a gente vai utilizar a denominação universidade corporativa, é porque a gente pretende investir forte em estratégia, além de ensino, pesquisa e extensão. Muito bem, falando sobre criação de valor. No processo de pesquisa, a gente observou a tendência de autores citarem um construto desacompanhado de definição. E a definição de criação de valor, ela não é óbvia, existem diversas abordagens, algumas inclusive distintas. A abordagem predominante na academia, ela vem recebendo muitas críticas, essas críticas começaram lá em 2000, mas principalmente após a crise financeira de 2008, elas se acentuaram. A abordagem dominante hoje é a criação de valor como sinônimo de criação de valor financeiro e para acionista. Aqui a gente trouxe uma crítica apenas. Muito do que é apresentado pelas organizações como criação de valor se aproxima muito mais de extração de valor. Em resposta, a academia vem produzindo novas abordagens. Aqui está a mais conhecida, de Michael Porter, a criação de valor compartilhado. Mas existem outras. O que a gente acha que isso importa para uma pesquisa de CG, gestão de conhecimento, né? Por que novas abordagens de criação de valor e por que refletir sobre o construto? Porque nos alerta para a necessidade de se posicionar sobre o conceito de valor que está sendo adotado. E por quê? Porque isso afeta o tipo de capital intelectual que precisa ser criado e incorporado, implica em novas abordagens. A gente já passa agora para o terceiro aspecto do referencial teórico, que é a organização pública. Quando a gente trabalha com universidade corporativa para organização de mercado, a gente tem 2 elementos, o indivíduo e a organização. E nessa área de interseção, a aprendizagem que qualifica o indivíduo para o processo que cria valor para a organização. Quando a gente trabalha em universidade corporativa para a organização pública, já surge, né, um terceiro elemento, que é a sociedade, e uma nova área de interseção. Que área é essa? Além da aprendizagem tradicional, é necessário outro tipo de conhecimento. O artigo, ele parte do princípio, ele frisa muito que a aprendizagem para criar valor com foco no mercado é diferente da aprendizagem que cria valor atendendo às necessidades reais da sociedade. Qual a implicação dessa constatação? É que as pesquisas de GC, com propósito mais abrangente, com propósito público, precisam incorporar novas bases teóricas para tratar especificamente dessa área de aprendizagem, a área que aumenta a nossa compreensão dos meios que conduzem uma sociedade ao desenvolvimento. A gente traz aqui que existem diferentes visões sobre isso, e cada visão dá uma importância ao grau de importância, dá um grau de destaque, aliás, ao grau de importância atribuída ao recurso conhecimento. A gente tem desde abordagens tecnófilas, né, onde o conhecimento intensivo e as tecnologias deles derivadas são supervalorizadas, e abordagens que praticamente não tratam de capital intelectual, chega a ser quase tecnofóbica. E a nossa consideração sobre isso é que nós, pesquisadores de GC, precisamos criar mais oportunidades para debater essa pauta. Bem, a gente falou então da interseção entre organização e sociedade, mas quando a gente agrega a sociedade, tem um outro elemento aqui, que é a interseção entre indivíduo e sociedade. Nós partimos da ideia que tem que formar os indivíduos para os comportamentos que favorecem o desenvolvimento de uma sociedade. Sobre isso, a gente trabalha com autores no artigo que mais ou menos dizem isso, não há nada de errado com o DNA,
de organizações públicas, porque elas podem ser dinâmicas, flexíveis e permeadas por relações construtivas, e não um capital social perverso. Mas, e o mais é bem grande, mas é necessário desenvolver comportamentos individuais diferentes do que até então são considerados naturais, formar cidadãos externos e externos. A gente parte, então, já para o último aspecto abordado no referencial teórico, que é o contexto brasileiro. Por que a gente traz isso? Porque o Brasil é um país de dimensão continental, ao mesmo tempo que se está combatendo doenças típicas de clima frio, está enfrentando doenças derivadas de temperatura elevada, as políticas públicas são permeadas pela complexidade, e a aprendizagem também, nesse caso, ela é permeada pela complexidade. Mas não só por isso. A aprendizagem em uma universidade corporativa, ela tem que atender do presidente ao porteiro, e a gente chama atenção aqui que numa organização pública, principalmente federal, não tem um porteiro, tem porteiros espalhados pela rede física presente em todas as regiões do Brasil. Vai ter porteiro que sabe ler, escrever e já usou um computador, vai ter porteiro que nunca usou o computador, vai ter porteiro que sequer sabe ler e escrever. O que a gente quer dizer com isso? Que o Brasil, sendo o 57º do mundo em ranking de educação, ele oferece um desafio extra, que é o desafio de uma área não derivada de terceção, que é essa área aqui, da aprendizagem que corrige as lacunas de uma educação formal frágil. Isso é um problema típico de país em desenvolvimento, e a literatura de universidade corporativa, de forma geral, não menciona isso. Então, por conta da conjugação desses 4 referenciais teóricos, a gente consegue explicar para vocês por que a gente resolve propor um modelo, ao invés de adotar um dos muitos e bons desses 30 anos aí de literatura de universidade corporativa. A gente passa para a metodologia, que é muito simples de explicar, é uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental. A gente apenas articulou teorias e teóricos para construir um novo modelo diante do contexto que a gente apresentou. Agora sim, a gente passa para o resultado, que é o modelo que a gente delineou, e a gente vai tentar mostrar como construiu. Ele parte de um modelo muito conhecido e já consagrado de criação e incorporação de capital intelectual, que é o modelo do teórico sistêmico McArrow. Esse autor parte do princípio que desde que o mundo é mundo, qualquer sistema humano, qualquer tribo, quando tem problema, pode resolver esses problemas. A partir de o quê? A partir da aprendizagem, aprender um conhecimento novo, né, que não é o suficiente, porque o existente não era suficiente. E ele pode propor soluções. Mas ele diz que para que esse problema seja solucionado, não tem que ter só a proposta de solução, tem que ter outros elementos até que o conhecimento vá para uso. Então, o que esse autor nos alerta? Que mesmo que a gente vá fazer um processo de universidade corporativa com o objetivo de criar o conhecimento, de inovar e de criar valor, a gente tem que cuidar de outros elementos sincronizadamente com a universidade corporativa. E por que a gente não adota, então, esse autor? Porque esse autor fez o trabalho dele pensando em eventos negociais, pensando em organização de mercado, em criar vantagem competitiva, uma proposta diferente da nossa. O propósito aqui é a criação de valor público. Então, surgiu uma dúvida, que abordagem de criação de valor adotar para unificar esse modelo e tornar ele adequado. A gente tinha as diversas opções de criação de valor alternativas que a gente percorreu aí com vocês rapidamente, mas a nossa opção foi usar a mesma abordagem que o TCU adota. O TCU, ele usa, né, uma abordagem de criação de valor denominada relato integrado, alguns de vocês devem conhecer, é uma abordagem muito interessante, ela vem sendo adotada por organizações públicas e privadas de todas as partes do mundo. Quando ela foi criada e divulgada, ela foi criada com essa pretensão de se tornar universal, e na academia ela atrai bastante atenção, alguns pelos pontos fortes e alguns pelas fragilidades. Por que adotar um modelo que mesmo a academia não entende como perfeito? A nossa justificativa pela escolha é que o modelo integra a preocupação com a criação de valor mais abrangente, ele inclui a preocupação de criação de valor econômico, social e ambiental, mas principalmente porque ele oferece identidade e significado para as organizações públicas e estatais brasileiras. Ou seja, as mais de 1.300 organizações brasileiras
já têm que discutir essa abordagem de criação de valor, porque elas têm que prestar conta ao TCU com base nessa abordagem. Lúcia, nós temos 4 minutinhos, tá bem? Perfeito, querido. Aqui está o modelo, a gente vai tentar rapidamente mostrar para vocês como que ele se desenvolve. Ele trata do processo que envolve a criação, preservação ou diminuição do estoque dos diferentes tipos de capitais existentes em uma sociedade. Numa sociedade, existem 6 tipos de recurso. 3 deles a gente conhece muito bem, que é os tipos de capital intelectual, estrutural, humano e social. Mas eles consideram também que existe o financeiro, manufaturado e natural. O que o modelo prega? Que uma organização pega parte desses recursos como insumo, que ela transforma esse insumo em produtos e serviços e impactos, influências, externalidades, positivas e negativas. Na visão dessa abordagem, só pode ser considerado valor se, ao final do tempo, essa organização contribui para tornar esse conjunto de capital mais forte, maior, mais estabelecido. Não é a criação de valor quando uma organização usa o conjunto de capital apenas para fortalecer o seu capital financeiro. Ou ela junta, ou ela usa o conjunto de capital e acaba deteriorando demais o capital natural. Então, se trata de um processo de fortalecer todos os capitais, ou se tiver que diminuir controladamente. Não sei se eu consegui explicar, mas quando a gente junta essa ideia de criação de valor com o trabalho do autor McElroy, a gente transforma o problema de uma organização pública em melhorar a qualidade do conjunto de capitais disponível, conjunto de capacidade de uma sociedade. Bem, continuando a construção do modelo delineado, a gente acata as ideias originais do autor sobre políticas de aprendizagem, mas a gente agrega aquelas 4 áreas de aprendizagem típica aqui do nosso cenário. A gente acata também as outras políticas com algumas mudanças, e assim a gente tem uma visão geral do modelo que foi delineado. A gente tem as políticas, né, que a gente adaptou, não é possível falar delas aqui, mas o conjunto de políticas e o modelo em si se configura, então, na principal contribuição da pesquisa. É isso, pessoal, obrigado aí. Aproveito para parabenizar os organizadores por esse evento super dinâmico, com temas bem oportunos. Já vou interromper aqui meu compartilhamento. Obrigado, Lúcia, pela apresentação. Achei bastante interessante, né, a proposição do modelo, uma pesquisa exploratória, né, e você, até já engatando uma pergunta, vocês pretendem dar continuidade à validação do modelo numa pesquisa posterior que talvez voltasse sua atenção para a opinião de especialistas na área e também de profissionais, de empresas públicas? O que está no panorama aí do porvir de desdobramentos dessa pesquisa e desse primeiro modelo delineado? Então, na verdade, essa construção dessa ideia de universidade corporativa já fez parte de um trabalho que foi feito na minha tese, e ele já foi aplicado como uma primeira oportunidade de verificação. Foi aplicado da seguinte maneira: não se construiu um espaço físico de universidade corporativa, não se construiu uma plataforma, nada disso, mas nós convencemos as 400 pessoas da organização a se envolver numa universidade corporativa caseira por 12 meses, onde a gente foi atrás de ensinar, pesquisar e fazer parceria para preencher todas as lacunas que a gente entendia necessárias para poder a gente avançar e construir valor no mesmo nível de outras regionais que já estavam mais avançadas. Então, existe um teste do conceito, porque a universidade corporativa não é um espaço, não é uma plataforma. É essa ideia de você perceber corretamente o que está faltando, né, e fazer de conhecimento e fazer essas parcerias. Então, o resultado disso é um conjunto de 12 documentos, dá um total aí de talvez 500 páginas, onde a gente pega boas práticas, mudanças, tudo que a gente acha que naquele momento é um processo de aprendizagem, era necessário para a gente poder avançar.
sei se eu consigo responder. Sim, é porque quem assiste a sua apresentação, é claro, não sabe do seu histórico, né, tanto de pesquisa, você falou da tese, etc., e aí a gente consegue entender que, na verdade, a exposição desse trabalho, do modelo, é um dos itens de uma pesquisa mais ampla, né, como você comentou. Perfeito, perfeito. E da complexidade da temática envolvida nessa pesquisa mais ampla. Tá bem, eu agradeço demais, viu? Ok, obrigada a você. E por questões de tempo, para a gente prestigiar de igual forma também o trabalho da Michele Correia, eu queria convidá-la, Michele, para a apresentação do seu trabalho, por gentileza. Você consegue compartilhar conosco? Vou compartilhar agora. Tá bem, eu desejo sucesso de antemão para você, tá bem? Obrigada. Eu quero só botando só a câmera assim. Vocês estão vislumbrando ali a apresentação? Estamos. Posso começar, então? Pode, sucesso. Boa tarde a todos. Então, o meu trabalho, o título é Capacidades Dinâmicas nas Organizações Públicas, né? A minha apresentação, ela vai se basear nesse roteiro, né? Eu vou apresentar o contexto, depois passo para o objetivo, depois para o referencial teórico, que eu não vou adentrar por conta do tempo. Vou explicar a minha metodologia de pesquisa, quais foram os principais resultados, as conclusões e as referências bibliográficas. Então, o contexto. Né, as organizações públicas, hoje, elas estão suscetíveis a várias mudanças ambientais, né, decorrentes da instabilidade política, o avanço econômico, a própria complexidade das demandas, né, e a evolução tecnológica. Então, alguns exemplos aqui, a questão do avanço econômico, né, algumas organizações, elas sofrem, né, estão sofrendo com redução de repasses, a falta de autonomia financeira de alguns órgãos, em relação à estabilidade política, né, a questão dos ciclos eleitorais também é uma outra problemática, porque é uma descontinuidade de ações por conta dos novos gestores, né, onde há uma substituição de gestores a cada 4 anos, há uma interrupção da gestão, não há um repasse desse conhecimento e nem muito menos a gestão desse conhecimento. E muitas vezes as decisões são pessoais, né, são pessoalizadas quando deveriam ser impessoais e haver uma continuidade a cada gestão. A questão do avanço tecnológico também, né, nós temos uma grande dificuldade, eu que atuo na gestão pública, de pouco investimento na questão tecnológica, né, e a gente vê o quanto é importante hoje em relação a essa transformação digital. As complexidades das demandas também, há uma cobrança, não só no Brasil, mas no mundo todo, na parte da administração pública, na busca da eficiência, né. A nossa missão, enquanto gestor público, é atingir o serviço com eficiência. Então, há uma busca por essa eficiência e a gente vê as dificuldades que muitas organizações aí estão enfrentando. A questão da evolução social também seria uma questão complexa. E as próprias características, né, das organizações públicas, que tem a questão da resistência da mudança, por conta da estabilidade, né, muitos servidores eles ficam estáveis e não por conta de não ter interesse ou não serem motivados, acabam não demonstrando essa resistência a mudanças. E os entraves decorrentes da legislação que nós temos também por conta da licitação e uma série de fatores também que trava algumas situações no setor público, diferentemente do setor privado, que é mais dinâmico, mais rápido, né, alguns procedimentos, né, nós temos algumas burocracias que nós acabamos enfrentando na gestão pública. Então, todo esse complexo, né, conforme o entendimento de Tisse, Pisano e Schuin, né, muda esses fatores, né, fazem que muda esse sistema de crenças, até a própria cultura da organização, modificando até o mapa cognitivo e as próprias competências das organizações. E esse ambiente externo, né, em contato com o ambiente interno, eles entendem, né, que é um ambiente propício para a inovação, né, nas organizações públicas. Então, apesar da origem das capacidades dinâmicas ter a base na teoria econômica, né, a partir da análise de competição de mercado, elas podem ser estudadas e aplicadas no setor público
como uma forma de atingir a eficiência. Então, deixando claro para quem está assistindo e até para quem vai ler o artigo, né, de que aqui nós tratamos a organização pública no contexto geral, né, não fizemos aquela classificação entre as organizações que existem, né, e fazendo um paralelo entre a administração pública, o setor público ou organização pública, nesse sentido, mais amplo. O objetivo, então, dessa pesquisa é identificar se as capacidades dinâmicas podem contribuir para a inovação nas organizações públicas. O referencial teórico utilizado as palavras-chave capacidades dinâmicas, organizações públicas e inovação. Vou citar rapidamente dois conceitos de capacidades dinâmicas, até para situar quem está assistindo, que ela é definida como uma habilidade da firma em integrar, construir e reconfigurar competências externas e internas em ambientes de mudanças. Né? E nós percebemos que as mudanças são rápidas, conforme o exemplo anterior. E também um outro conceito de Frelich, que é o mais atual, de 2014, capacidades dinâmicas, elas podem ser processos, ou habilidades, ou capacidades de integrar, combinar, construir, reconfigurar e transformar recursos e rotinas da organização, para gerar mudanças e obter vantagem competitiva. Então, na verdade, capacidade dinâmica, ele é um conceito que tem uma miríade de conceitos, né? Há muito tempo se escreve, né, a gente percebe nos últimos 10 anos muitos autores escrevendo sobre capacidades dinâmicas, porém, não especificamente no setor público. Então, por ter muitos conceitos, né, alguns eu classifiquei nesse gráfico os autores que entendem que é processos, outros que entendem que é capacidades, e, por último, que entendem que são habilidades, né? Então, eu não vou me adentrar nesse referencial teórico por conta do tempo, mas é importante frisar, né, que há uma desagregação, inclusive, entre os autores, e que ainda é um tema que carece de pesquisas em relação a essa definição, né? Não há uma definição entre os autores de um conceito único, né? E sim, cada autor defende a sua metodologia, o seu conceito, e aí com seus fundamentos, né, e as suas particularidades. A metodologia da pesquisa, então, ela é uma pesquisa descritiva, né, e eu utilizei aqui uma revisão integrativa, e ela foi composta, então, em 6 fases. Primeiro, eu elaborei a pergunta norteadora, né, da questão, que é identificar se as capacidades dinâmicas podem contribuir para a inovação nas organizações públicas. Fiz a identificação das palavras-chave. Na base de dados que eu utilizei foi a Scopus, né, por tratar-se de uma base multidisciplinar e bem reconhecida. Então, eu digitando capacidades dinâmicas, né, apareceram 3.801 documentos, e quando eu coloquei setor público ou organizações públicas, né, resultaram em 35 documentos. Na nova pesquisa, então, foi realizada a palavra capacidades dinâmicas e organizações públicas ou setor público, né? E depois eu acrescentei inovação. Acrescentando inovação, foram encontrados, então, 15 artigos. Desses 15 artigos, apenas 8 estavam acessíveis para leitura, né, de uma forma gratuita, e foram que, então, desses 8, eu acabei buscando nesses 8 artigos as similaridades entre os objetivos e os principais resultados. Tá? Então, os 8 artigos foram utilizados para a base inicial da minha pesquisa, né? E todos eles em inglês. Quais foram os resultados, então, que a gente obteve? Eu fiz um quadro, né, constando os 8 artigos, os títulos com seus respectivos autores, os objetivos e os principais resultados, né? O primeiro até é interessante, o Eric Finning, eu citei 2 artigos dele, inclusive no de 2013 ele apresenta na verdade ele apresenta, né, um conceito analítico em que ele apresenta os antecedentes, os microfundamentos e os efeitos das capacidades dinâmicas nas organizações públicas, né? Então, ele reconhece o valor do conceito de capacidades dinâmicas para análise das questões relacionadas à mudança das organizações públicas, e ele desenvolve esse modelo analítico, então, que analisa as variáveis centrais das capacidades dinâmicas.
E um fator interessante que ele menciona é que os gestores públicos podem fomentar o desenvolvimento de capacidades dinâmicas, atribuindo recursos para atividades de pesquisa e aprendizagem, ou incentivar os funcionários a compartilhar o conhecimento. No outro texto de 2011, ele fez um estudo de caso em 5 hospitais da Alemanha. Dos 5 hospitais estudados, 3 revelaram capacidades dinâmicas eficazes, né? Então, ele também concluiu que as empresas com melhores rotinas são mais propensas a inovar e que os recursos dinâmicos consistem em rotinas específicas da empresa, que não podem ser comprados e sim construídos pela organização. Também frisou que os gerentes também podem promover ativamente o desenvolvimento de rotinas eficientes, alocando recursos para pesquisas e atividades de aprendizagem. E, por último, a capacidade de implementar inovação é uma fonte de adaptação das organizações do setor público, né? Trata, então, de como se fosse uma capacidade dinâmica. Os outros textos também são estudos de caso, e eles também abordaram o tema capacidades dinâmicas, né? Do burocrático para ambientes quase mercado, né? Uma evolução da gestão de processos. O objetivo dele era investigar os recursos dinâmicos necessários para realizar o compartilhamento de informações entre as empresas privadas e governo. Aqui, os autores eles trazem a necessidade desse compartilhamento, né? Que a gestão pública ela compartilha algumas informações dentro da gestão pública. Aqui ele traz um outro viés, que é o compartilhamento entre o privado e o público, né? Entre o privado e o governo. E ele conclui, né, que as empresas e organizações públicas, elas precisam criar um conjunto diferente de capacidades que permitam esse compartilhamento de informações. O próximo texto, então, trata de uma política de inovação orientada para a missão e capacidades dinâmicas do setor público. Conclui que as capacidades dinâmicas representam um conjunto de recursos especializados de uma organização e a capacidade da empresa de integrar, construir e reconfigurar essas capacidades operacionais com a finalidade de alcançar um ajuste com o ambiente de mercado. Né? O próximo texto aplica nos quadros das capacidades dinâmicas um estudo de caso em obras públicas. Então, também a capacidade é vista como um recurso, uma faculdade capaz de desenvolvimento. Então, é um recurso organizacional. O sétimo texto é utilizando capacidades dinâmicas como capacidade de adaptação para a gestão da água municipal. Aqui a pesquisa ela foi baseada num trabalho de campo, incluindo entrevistas e observações, em 38 cidades do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Então, as descobertas sugerem que a inovação está diretamente relacionada com as capacidades dinâmicas por meio de uma gestão adaptativa, né, fundada no processo de aprendizagem e adaptação, assim como parcerias. E o último texto, capacidade de absorção em um ambiente de não mercado. Então, as capacidades de absorção / capacidades dinâmicas podem fornecer uma maneira útil de compreender os processos de aprendizagem e o impacto da gestão do conhecimento no desempenho organizacional. Então, de uma forma rápida, aqui eu apresentei os textos, né? E nota-se que na maioria dos artigos houve o estudo de caso num cenário organizacional. E os construtos em questão utilizados nessa pesquisa, né, capacidade dinâmica, organizações públicas e inovação, eles são abordados em diferentes configurações, porém, nos seus resultados, a gente percebe que as capacidades dinâmicas são apresentadas como uma fonte de inovação e também como recurso de desenvolvimento, né? Então, o outro viés também perceptível com a pesquisa é a relação de capacidades dinâmicas com o desempenho organizacional. Então, algumas conclusões da pesquisa, né? E o artigo, então, apresentou uma breve revisão e síntese da literatura sobre as capacidades dinâmicas, sendo possível, então, afirmar que a inovação está diretamente relacionada com as capacidades dinâmicas. Para tanto, então, é importante haver um incentivo para a criatividade e ao desenvolvimento de habilidades transversais, não específicas da formação técnica do gestor e atípicas daquelas atividades operacionais cotidianas, ou seja, geralmente o gestor ele tem que atender em várias áreas, né? Ele não pode saber só português, matemática, ele tem que saber um pouco de tudo e também abrir a oportunidade para que outros conhecimentos
e haja o compartilhamento desse conhecimento, né, que em tese, né, a gestão pública, ela está mais, ela está um pouco engessada por conta da legislação, mas é possível sim inovar, é possível abrir o leque e fomentar novas práticas, né? E principalmente nesses mercados de alta velocidade, em que as capacidades dinâmicas elas são reconhecidas como uma fonte de vantagem competitiva sustentável. E hoje percebe-se que é o pré-requisito para a sobrevivência organizacional a longo prazo, né? Alguns autores defendem isso. Então, a nova gestão pública, ela possui uma expectativa, né, por parte dos governos de todo mundo, de se tornar mais eficiente, melhorar o seu desempenho, né, de que forma? Então, melhorando esse desenvolvimento organizacional para obter mais competitividade. Então, a transversalidade e a complexidade dessas demandas do setor público exige, sim, soluções que promovam mais fugacidade de ação, ou seja, uma energia do gestor para que ele possa integrar com os outros órgãos do governo, ele possa receber essa participação social, esse feedback, essa avaliação dos processos de gestão, e que isso poderá servir de estímulo, então, para que ele possa tomar a melhor decisão. A importância do tema ela está relacionada aos benefícios, né, do desenvolvimento dessas capacidades dinâmicas, atrelada à possibilidade de identificar processos e rotinas, então, que permitam essa organização pública adaptar-se continuamente a esse dinamismo do mercado. Então, o Eric Pinning, ele já nas duas pesquisas, ele já informa, né, que há uma limitação em saber como as organizações públicas se adaptam realmente a essas mudanças. Trata-se, então, de uma lacuna, e ele sugere, então, outros estudos aprofundados no setor público. Então, é uma abordagem que tem valor e que carece de novas pesquisas, principalmente pesquisas empíricas, né, no setor público especificamente. Tendo em vista essa pesquisa que foi feita, foi observado que há poucas pesquisas no setor público e sim mais na área privada, então que carece, então, de novas pesquisas e estudos de caso. São as principais referências e o meu agradecimento aí a todos. Opa. Obrigado, Michele, pela exposição e parabéns pelo desafio, né? Você se debruçar a pesquisar sobre a intersecção dessa temática de capacidades dinâmicas por si só já é um tema complexo, né? Ainda mais se a gente olhar para organizações públicas, com todo o conjunto de especificidades de uma organização pública, e, como você mostrou num dos seus primeiros slides, né, também colocando nesse caldeirão aí da sua temática, questões ligadas à complexidade de se entender, né, o impacto na organização pública de crenças, cultura organizacional, ainda as competências e cognições, né, tanto individuais quanto corporativas e etc. Então, parabéns. Esse trabalho, ele faz parte de uma pesquisa mais ampla também, ou não? Não, esse trabalho, eu escrevi um artigo, né, eu já tenho mestrado e estou concorrendo agora ao processo seletivo de doutorado, e eu escrevi numa das disciplinas isoladas que eu fiz, e aí agora eu atualizei e fiz uma melhoria em razão do edital do evento agora. Ah, parabéns. Da Gertrudes, né, de inovação. Ah, sim. Não, e eu pude acompanhar lá no ICKM o ano passado, como eu disse logo no início da nossa sessão, a pujança lá do pessoal do EGC, junto a órgãos e organizações públicas, né, de Santa Catarina. E é muito interessante, naquela ocasião do ICKM, do evento do ano passado, foram expostas várias pesquisas de mestrado e doutorado, e também iniciativas junto a essas organizações públicas. Então, meus parabéns para você e desejo sucesso no processo seletivo lá para o doutorado. Obrigada. Você pode descompartilhar a apresentação, por gentileza? Então, tá bem, gente, olha, chegamos aqui no que nós propusemos em termos de dinâmica, né, sequência de apresentações e debates, nesse horário das 15h30, acho que houve uma linha que perspassou
por todos os trabalhos, que é, como pano de fundo, o objeto organização pública, né, de alguma forma. Então, todos os 4 trabalhos dessa sessão tinham esse objeto, de alguma forma, mencionado, considerado nas suas pesquisas. E, realmente, eu acho que um dos papéis de nós, pesquisadores, em programas de pós-graduação stricto sensu, um dos nossos papéis também é promover a alavancagem, a evolução, a melhoria de órgãos e organizações públicas em prol da sociedade como um todo. Penso, então, que essa sessão, como eu abri dizendo, apesar da diversidade em termos de trabalhos que foram submetidos a diferentes temas, do conjunto de temas propostos no KM Brasil, acho que acabou sendo bastante interessante, porque a gente pôde ver a organização pública trabalhada, né, considerada, enfocada em diferentes pesquisas com os seus respectivos temas de pesquisa principal. Então, eu agradeço a todos que participaram dessa sessão, tanto os expositores, quanto outros coautores que estiveram aqui conosco, e também, é claro, a todo o público da audiência, né, que nos prestigiou durante esta 1h30, nesta terceira sessão de apresentações de trabalhos da trilha acadêmica do KM Brasil 2020. E eu convido vocês para o nosso café virtual, né, cada um com a sua xícara de café na mão, mas convido todos aí à sala grande do café virtual, desse momento de break, e depois a gente pode voltar. Convido vocês também para a 4ª e última sessão da trilha acadêmica, apresentação de trabalhos, que vai ser moderada pelo professor Felipe Martins, do PPGI Uninove também. Sucesso a todos, muita saúde a todos, e juntos, porém distantes, vamos todos sair dessa situação nossa atual aí de pandemia e etc. Sucesso e saúde mais uma vez. Obrigado a todos.